Father in heaven, it's no secret at all. When you think of your children, how far they are from home. Two tender tears fall from your eyes, and your cries shake the world. Cannot bear to see you this way. Shalom Aleichem, tudo bem? Estamos começando por aqui mais uma edição do programa Me'av Leben, um programa de pai para filho. Esse é um programa que não é um programa proselitista, mas um programa que tem como personalidade, característica e principalmente objetivo falar sobre a Parashá Hashavua para os meus filhos, a Gabriela Dodani, o Gabriel Kalev, a Ariela Reset e o Eliav Hassid, ok? Não é proselitista, mas qualquer pessoa que esteja assistindo esse programa e queira se beneficiar dele de alguma forma, estudando a Torá, sinta-se à vontade. Essa semana a gente vai estar falando ainda sobre a Parashá aqui Tetzé, e hoje eu vou estar falando sobre a quarta, quinta e sexta Aliyá. Vamos lá então, para vocês acompanharem aí a Gabriela Dodani, Gabriel Kalev, que estão longe em outro estado. A gente então está lendo aí o Sefer Deuteronômio, né, Devarim. A quarta Aliyá, ela começa então no capítulo 23, Passuque 8 em diante, que é a quarta Aliyá. Vamos ler aí. Ele começa falando então: não abominarás o Edomita, porque é teu irmão, nem abominarás o egípcio, porque peregrino foste em sua terra. Então, a primeira aqui, quem era o Edomita? Edom, a gente sabe que são os descendentes de Esav. Então, o Edomita, ele é justamente também irmão. Aqui a Torá fala que ele é irmão. Nós não devemos abominar os Edomitas porque eles são irmãos. Apesar de que durante a história eles fizeram algumas coisas aí que não foram muito bacanas, quando Bnei Israel estava saindo de Mitzrayim, eles não deixaram passar pela terra deles, etc. E mesmo assim Hashem disse: olha, não brigue com eles, não fale com eles, se eles não autorizaram, não entre em mérito de briga com eles, porque eu não vou dar essa terra para vocês. E os egípcios, porque apesar dos egípcios terem feito toda aquela barbaridade com o Bnei Israel, mesmo assim Hashem também disse: olha, não faça isso, porque vocês foram peregrinos lá, vocês viveram em Mitzrayim, na terra do Egito. Então o que isso significa? Significa justamente que nós devemos ser gratos. Nunca podemos esquecer o ato de gratidão, de agradecer aquelas pessoas que um dia nos ajudaram, até por algum pequeno momento de tempo essas pessoas possam ter feito alguma coisa de errada pra gente, mas a gratidão, ela é uma virtude desde o pai Avraham. A gente deve sempre cultivar isso, e é uma característica de Bnei Israel. Nunca esquecermos de sermos gratos, e nunca de pagar o mal com o mal, mas sim pagar às vezes o mal com o bem. Passuque 9: os filhos que lhes nascerem na terceira geração poderão entrar na congregação de Hashem. Quando acampares contra os teus inimigos, guarda-te-ás de toda coisa má. Por que aqui o Passuque 10 fala isso? Porque justamente se você estiver em dívida com Hashem, deve ter cometido algum pecado, alguma haverá, tem que tomar cuidado, porque aí você não está com saldo positivo na sua conta. Passuque 11: se houver entre vós um homem que não estiver puro por causa do derramamento de sêmen, de noite ou de dia, sairá para fora do acampamento e não entrará em nenhum acampamento. Porém, quando a tarde começar e declinar, banhar-se-á então em águas, e depois do pôr do sol entrará então no acampamento. Em um lugar terás para ti fora do acampamento, e ali sairás para fora. E uma estaca, ou seja, uma pequena pá, para ti você deve ter, entre os teus objetos, ok, de teu uso. E quando te abaixares, ou seja, você for fazer as suas necessidades fisiológicas, você lá fora, ou seja, fora do acampamento, com ela cavará, e ao voltares cobrirás o que defecaste. Aqui ele está falando justamente sobre o que? Sobre a pureza do acampamento, que você deve manter a pureza, porque Hashem está próximo, Hashem habita, a presença de Hashem habita justamente aonde? No acampamento. Então você deve privar isso até em casa. Por exemplo, eu sou meio chato quando eu estou em casa, e às vezes as crianças, Eliav, Ariela, às vezes comem alguma bolachinha, sujam alguma coisa, logo eu estou limpando, eu estou varrendo. Por quê? Porque eu acho que não é legal, me incomoda muito isso. E se você
está ali rezando perante Hashem, né, você está o tempo todo conectado com o estudo de Torá e Mitzvot em casa, não é bom você ter uma casa suja, o chão sujo. Né, você deve preservar, né, até o Shulchan Aruch fala, na hora de você fazer uma tefilá, o ambiente da casa deve estar bem limpo, e vai falar outras coisas mais sobre isso. Então a importância da gente preservar o ambiente onde nós estamos quando nós estivermos estudando a Torá, fazendo nossas tefilot. Passuque 15 diante ele fala, porque Hashem, teu Deus, anda no meio do teu acampamento para te salvar e para entregar a ti os teus inimigos diante de ti, pelo que o teu acampamento será santo para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. Ou seja, aqui ele já está falando claramente, né, que Hashem não habita nesses lugares. Nós devemos tomar muito cuidado com relação a isso, tá bom? Passuque 16 ele fala sobre o seguinte: não entregarás ao seu senhor o escravo que, tendo fugido dele, se acolher a ti. Contigo ficará no meio de ti, no lugar que escolher, em alguma das tuas cidades, na que lhe agradar, não o enganarás. Aqui ele está falando de um escravo que fugiu de alguma outra nação e ele se isolou, ou ele procurou abrigo na terra de Israel. Então achei isso, olha, se essa pessoa estiver fugindo, não manda ela embora, protege ela, ok? Deixa ela morar aonde ela se sentir bem em Eretz Israel e guarda ela, né? Não entrega ela para a pessoa que vem, olha, meu escravo está aí, me devolve ele. Não, proteja ele. Não haverá mulher destinada à prostituição dentre as filhas de Israel, nem haverá também destinado a pederastias entre os filhos de Israel. Aqui sobre as uniões. A gente falou em outros vídeos passados que a menina, principalmente a menina, o menino também, mas o comportamento que deve ter, não ficar namorando com um e com o outro, o menino também. A menina só sai de casa casada, tem todo o processo do casamento, do noivado, da ketubá, deve casar virgem, tá? Porque as filhas de Israel são princesas de Hashem. Como é que você vai tratar? Vai tratar de maneira o quê? Promíscua? Lembra que os filhos de Yaakov, o que foi que eles fizeram a Shechem? Mataram todos os homens daquela cidade, porque eles disseram para Yaakov, olha, eles iam tratar de Ná dessa maneira e vão ficar impunes. Olha o que eles fizeram com a nossa irmã. E a gente sabe que na história o Midrash diz que Hashem ficou caladinho e consentiu em certo ponto com a atitude que houve, porque aquele país ou aquele povo era passível realmente de morte, tá, de castigo, porque eles fizeram uma coisa muito cruel no meio de Israel. Passuque 19, não trarás salário de camareira, né, ou no caso de uma prostituta, alguma outra coisa assim, de uma mulher da vida, nem preço de cão à casa de Hashem, teu Deus, nem paga de qualquer voto, pois a abominação de Hashem, teu Deus, são ambos as coisas semelhantes a estas. O que isso significa, papai? Significa que dependendo daquilo que você faz, qual é a forma que você ganha dinheiro? Você ganha o seu dinheiro de forma ilícita, o seu dinheiro ele provém de coisas abomináveis. Se você oferecer justamente o teu dinheiro para Hashem, ele não vai aceitar isso. Ele não vai aceitar. Imagina, Deus o livre não permite, uma pessoa que rouba, que mata uma outra e pega o dinheiro. E ele vai lá e dá de dízimo. Será que Hashem vai aceitar isso? Lógico que não. Passuque 20 ele fala, não pagarás a teu irmão juro de dinheiros, nem juro de comida, nem juro de coisa alguma, porque se dá como juro. Ou seja, aqui a gente está proibindo juro. Você emprestar para outro judeu a juro, não pode. Ao estrangeiro você poderá pagar, cobrar juro, né? Mas o teu irmão não pagarás, para que Hashem, teu Deus, te abençoe em tudo que possuir na tua mão, na terra na qual está indo para herdá-la. Aqui existe o Sefer HaMitzvot, ele fala sobre duas coisas. Assim como é uma mitzvah lo taseh, né, que você não pode emprestar dinheiro a juros, que é uma mitzvah lo taseh, você não pode, não faça, né, não empreste, como também existe uma mitzvah de você aceitar também. Você não pode nem pedir, porque alguém poderia dizer, a Torá está dizendo que eu não posso emprestar, mas se ele me pedir, aí então está tudo certo. Não, você não pode nem emprestar e nem pedir também, ou seja, você não pode nem aceitar também receber
um dinheiro com juros. Passuco 22. Quando fizeres algum voto a Hashem, teu Deus, não demorarás em pagá-lo, pois o requererá Hashem, teu Deus, de ti, e haverá em ti pecado. Sempre que você fizer um voto para Hashem, você deve não tardar em cumprir. A Torá diz sobre o seguinte, que você pode fazer um voto, mas se você se privar dele, é melhor ainda. Passuco 23. Porém, se você se abster, olha, estou falando, né, de fazer um voto, não haverá em ti pecado. Tá? É preferível que você não faça. E sempre, nós sabemos que é um costume judaico, toda vez que você for falar alguma coisa para uma pessoa, você dizer bli neder, ou seja, sem promessa, para que você não corra no pecado de você prometer algo para uma pessoa e não conseguir cumprir com sua palavra. Passuco 24. O que sair de seus lábios guardará e o fará assim como prometeste a Hashem teu Deus, trazendo, no caso, a oferta voluntária, conforme o declaraste por tua boca. Quinta leitura, que vai do capítulo 23, Passuco 25 em diante. Quando entrares na vinha de teu companheiro, poderás comer uvas conforme teu desejo até te fartares, porém na tua bolsa não porás. Quando entrares na seara de teu companheiro, poderás então colher espigas com tua mão, porém foice não porás na seara do teu companheiro. Então aqui ele está falando sobre a mitzvah de que se você trabalha para um amigo teu judeu, você tem o direito, né, é um benefício, né? Se você está trabalhando ali, você pode pegar algo para comer enquanto você trabalha, mas você não pode colher de forma profissional para levar para a tua casa, tá bom? Capítulo 24, ele fala sobre o seguinte, passou aqui um em diante: quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e ela não for agradável aos seus olhos, por haver achado nela alguma coisa indecente, né, escrever-lhe-á uma carta de divórcio e dará na sua mão e a despedirá de sua casa. Tendo ela saída da sua casa, poderá ir e tornar-se mulher de outro homem. Se este último homem dela se aborrecer, ele escrever uma carta também de divórcio e der em sua mão e a despedir de sua casa, ou este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, mas não poderá seu primeiro marido que a despediu tornar a tomá-la para que seja sua mulher depois que foi contaminada, pois isso é abominável diante de Hashem, e não farás condenar a terra que Hashem teu Deus te dá por herança. A Dodani sabe um pouco sobre isso, a gente já conversou isso quando ela estava aqui em Curitiba morando comigo. Quando um casal se separa, o papai ou a mãe se separa, o pai e a mãe casam com uma outra pessoa, essa pessoa ela já teve um caso com uma outra pessoa. O papai ou a mãe não pode voltar mais a casar com essa outra pessoa, por mais que os filhos queiram, não pode mais, tá bom? A partir do momento que houve uma separação, segundo a lei judaica, se a mulher, a mãe ou o pai casar com outra pessoa, eles não vão poder voltar mais e casar. Aí você pergunta, tá papai, mas aí existe o caso de Avraham, quando ele casou novamente com outra mulher, e a gente sabe na realidade que o próprio Yitzhak trouxe novamente Agar. Agar era essa outra mulher que ele trouxe, e o Avraham novamente a desposou. Mas por que ele a desposou? Porque ela não se contaminou, ela se manteve reservada para o próprio Avraham, ela não casou com ninguém, então por isso que houve a permissão para que ela voltasse, para que o Avraham Avinu, nosso pai, ele pudesse voltar a casar com ela, e teve outros e outros filhos. Bem, lembrando que os nossos sábios dizem que mesmo não tendo Torá naquela época, os nossos patriarcas já obedeciam a Torá e cumpriu a Torá. Sexta aliá, vai do capítulo 24, Passuco 5 em diante. Quando o homem tomar uma nova mulher, mesmo viúva, não servirá o exército e nem lhe será imposto carga alguma. Livre estará para cuidar de sua casa por um ano e alegrará a mulher que tomou. Quando você se casa, existe um costume de você não sair para a guerra, não fazer outra coisa, mas passar um ano inteiro tentando fazer sua esposa feliz, tá? Praticamente é um ano de lua de mel. O Passuco 6 ele vai falando então sobre penhor. Se então um homem então vier obrigar o seu próximo a dar um penhor sobre a sua dívida, não lhe tomará nem penhor, nem o mó debaixo
nem o mor de cima, porque são coisas com as quais ele elabora o alimento do homem. O passuco fala sobre o seguinte: você não deve invadir a casa da pessoa para pegar algum objeto de penhor se ela está te devendo. Você deve ficar do lado de fora e pedir para ela. E mesmo que ela tenha, vamos supor, uma roupa, um único cobertor, você não pode ficar com aquele cobertor durante a noite. Você deve tomar ele durante o dia, mas à noite você deve devolvê-lo. E se ele tem um único par de sapato, você não pode ficar com esse par de sapato durante o dia inteiro. Você deve dar para ele e à noite você recolhe, tá bom? Você é mal aos olhos de Hashem você pegar e tirar a única coisa que ele tem. No passuque 7 em diante, do capítulo 24, ele vai falando: quando se achar alguém que furtar ou raptar um dentro de seus irmãos, ou seja, faz o sequestro dos filhos de Israel, e se servir dele e depois o vender, morrerá esse ladrão e eliminará o mal dentro do meio de ti. A Torá condena o sequestro, veemente condena o sequestro. Passuque 6, guarda-te da chaga da lepra, tá? Toma muito cuidado com a Lashon Hará, de observar bem e fazer conforme tudo que te ensinaram os sacerdotes, levitas, como diz, ordenei que você deveria cuidar de fazer. Recorda-te do que fez Hashem, teu Deus, a Miriam, no caminho quando saíste de Mitzrayim. Ou seja, tomar muito cuidado com a questão de Lashon Hará. Nós devemos tomar muito cuidado com relação a isso, porque Hashem não gosta de Lashon Hará, tá? A maledicência mata 3 pessoas: a pessoa de quem você está falando, quem está ouvindo e também você mesmo. Passuque 10 em diante: quando emprestares alguma coisa a teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tomar o penhor. Eu estava falando sobre isso, ele voltou novamente a falar agora. Do lado de fora você ficará, e o homem do qual tens de haver te trará para fora o penhor. Ou seja, você não deve invadir a casa da pessoa, e a pessoa que vem entrega para você. E se ele for um homem pobre, não passarás então a noite, com o seu penhor, e restituirás o penhor no pôr do sol, para que durma na sua roupa e te abençoe, e isso te será por justiça diante de Hashem teu Deus. 7ª leitura, passuque 14 em diante: não fraudarás o empregado, o pobre e o necessitado, seja ele de teus irmãos, ou seja ele de um estrangeiro que habita na tua terra, nas tuas cidades. Isso daqui é muito importante, porque é uma mitzvah de que você não deve reter o salário do trabalhador. Se ele trabalha, ele ganha por dia, você não pode reter isso. Isso é mal aos olhos de Hashem. E a mesma coisa, se você estiver trabalhando por diária, assim que você terminar, você tem todo o direito de chegar lá e exigir: olha, cadê meu dinheiro? Passuque 15, no dia em que lhe pagarás a sua diária, isto é, farás antes do pôr do sol, porque ele é pobre. No caso, por esse trabalho, ele arrisca a sua alma, para que não clame contra ti Hashem e haja em ti pecado. Isso é muito grave. Passuque 16, não se fará morrer os pais pelos os testemunhos dos filhos, nem os filhos pelos testemunhos dos pais. Cada homem pelo seu pecado morrerá. Ou seja, o filho não pagará pelo pecado do pai, nem o pai pagará pelo pecado do filho. Uma coisa interessante é que a alma que peca, essa morrerá. E há um bom tempo eu ficava perguntando para alguns rabinos, quando eu estava estudando, tá, mas Hashem não fala que ele castiga e visita a iniquidade dos pais nos filhos? A gente tem até aqui no final do programa Me'av Leben, não é que o filho vai pagar. Se o pai fez alguma coisa de errado, possa ser que os filhos carreguem a consequência desse ato. Carregar a consequência é uma coisa. Você vai colher frutos de alguma coisa, mas você não vai pagar por esse pecado. Você só paga por aquilo que você fez. Aquela alma que pecar, ela pagará, mas você não vai pagar pelo pecado de outra pessoa. Passuque 17. E quando eu falo sobre visitar, é que Hashem vem visitar. Vamos ver se essa pessoa está fazendo a mesma coisa que o pai e que o avô dela está fazendo. Se Hashem visita e ele vê que o filho ou neto está fazendo a mesma coisa que o pai e que o avô, diz os nossos sábios de que essa pessoa ele recebe o castigo não só por ele estar fazendo, mas o castigo acumulado do pai e do avô. Então visitar, Hashem vem visitar para saber, será que ele está seguindo os mesmos caminhos errados? Se não, você não tem então culpa no cartório, você não tem nada, você não vai pagar pelo aquilo que o seu pai, o pecado que o seu pai, os seus avós, enfim, os seus pais fizeram. Passuque 17, não perverterá o juízo do peregrino e do órfão, e não tomarás nem penhor da roupa da viúva, por mais que ela seja, por exemplo, uma mulher que ela seja muito rica e ela ficou viúva, ela ainda é uma viúva, e por mais que ela tenha muito dinheiro, você não pode penhorar a roupa dela, não pode.
ela ainda é uma viúva. E até do órfão também, do peregrino, você não pode perverter juízo. Eu vou julgar de uma outra maneira. Não, você deve julgar com justiça. Passugo 18, e recordarás que escravo foste em Mitzrayim, e dali te remiu Hashem, teu Deus, portanto eu te ordeno fazer estas coisas. Você já passou por isso, né? Então não faça o peregrino, o órfão, a viúva sofrer. Passugo 19, quando ceifares a messe no teu campo, e esqueceres um feixe num campo, não voltarás a tomá-lo. Para o peregrino, o órfão e a viúva será para que te bendiga Hashem, teu Deus, em todas as obras de tua mão. Quando você tiver o seu campo e estiver colhendo, ceifando, né, você não deve tirar todos os cantos, tem que deixar isso para o pobre, a viúva, necessitado e o peregrino, tá bom? Quando bateres a tua oliveira, não tornarás a colher o que resta nos ramos. O que esqueceres da colheita para o peregrino, o órfão e a viúva serão. Quando vindimares a tua vinha, não tornarás atrás a rebuscá-las. Para o peregrino, o órfão e a viúva serão. E recordarás que escravo foste na terra do Egito, portanto eu te ordeno a fazer essas coisas. Olha só, muitas vezes a gente acaba se esquecendo dos momentos de dificuldade que nós passamos. Eu já falei em outros vídeos que só sabe o valor de uma tzedakah, só sabe o valor que tem uma caridade aquela pessoa que passou por caridade. E a gente está dizendo, você já passou por isso, tenha empatia para com as outras pessoas. Olha, você foi peregrino em outra terra, então uma pessoa que está se aproximando a Bnei Israel, ao judaísmo, seja simpático com essa pessoa. Você passou por necessidade, tenha empatia. O que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar do seu próximo, sentir a sua dor, que sentir os seus sentimentos. Capítulo 25, e quando houver uma contenda entre homens e virem ao juiz e os julgarem e justificarem ao juiz e condenarem ao culpado, se o culpado merecer açoites, o juiz o fará deitar e fará açoitar na sua presença com número de açoites segundo a sua culpa. 40 açoites lhe fará dar, não irá além disso. Não suceda que, vindo além de lhe fizer dar mais açoites do que estes, teu irmão fique então aviltado aos teus olhos. Ou seja, diz também a nossa tradição que é bom você dar 39, não dar 40. Dá menos, mas não dá ela completa, e muito menos não se pode dar mais. Passuque 4, e não amarrarás a boca do boi quando estiveres debulhando. Olha aqui ele fala ainda agora, eu estava falando, se você estiver trabalhando no campo do seu próximo, você pode comer. Se Hashem tem todo um carinho para você, ele também tem para com o animal. Não é justo, o animal está trabalhando e você vai amarrar a boca dele. Deixa ele comer, deixa. Eu costumo dizer o seguinte, quando você trata os teus funcionários melhor, você vai ter uma produção bem melhor, né? Passuque 5, quando alguns irmãos de teu pai morarem juntos e morrer um deles, e não tiver filho, a mulher do defunto não se casará com um homem estranho de fora. O irmão de seu irmão estará com ela e a tomará por mulher, e executará ou exercerá a obrigação do cunhado, o Yabam, para com ela. Ou seja, aqui é a lei do levirato, tá bom? Que o irmão deve suscitar a descendência do irmão dele que morreu, o irmão que ficou vivo, tá bom? E será de preferência o mais velho dos irmãos que tomará por mulher, se esta estiver em condições de ter progenitura, e passará a ser a sua herança do seu falecido irmão, e não se apagará o nome deste, ou seja, do irmão dele, dessa pessoa que faleceu em Israel. Se ele não quiser, o homem, no caso, tomar a mulher de seu irmão, essa então irá à porta do tribunal, aos anciões, e dirá: recusa o irmão de meu marido levantar a seu irmão um nome em Israel, né? Ter um filho que suceda. Não quis exercer comigo a obrigação de cunhado, e chamarão os anciões da cidade e lhe falarão, e se ele se levantar e disser: eu não quero tomá-la, não quero casar com ela, então se chegará a ele a sua cunhada,
aos olhos dos anciões, ele descalçará o sapato do pé e cuspirá no chão diante dele, e responderá dizendo: assim se fará o homem que não edifica a casa de seu irmão. E dirá a todo Israel presente neste ato, halutz ana'al, ou seja, descalçado do sapato. Então, quer dizer, tinha esse costume, tá certo? Era uma vergonha que ele tinha que passar, e diz mais que hoje em dia não se faz mais isso em Israel, tá bom? É uma lei que a gente evita por várias e várias outras questões. Passuque 11 em diante, um outro assunto, ele fala: quando brigarem homens entre si, um homem contra o seu companheiro, e se chegar a mulher de um para salvar o seu marido da mão daquela que o fere, e ela estender a sua mão e lhe pegar nas suas vergonhas, nas partes íntimas do homem, fale-lhes a pagar com dinheiro a vergonha que lhe causou, o teu olho não terá piedade dela. Significa que se uma mulher então for defender o marido dela e for tentar agarrar um outro homem, pegar nas partes do homem, ela não pode fazer isso, ela vai ter uma punição com relação a isso. Agora, Passuque 13, ele vai falar sobre outro assunto: que não terás em teu bolso pesos diversos, um grande e um pequeno, não terás na tua casa diversas efás, ou seja, medidas, né? Uma grande e uma pequena. Pesos perfeitos e justos terás, efá perfeita, ou seja, medida justa, de justiça terás, para que se prolongue teus dias sobre a terra que Hashem teu Deus te dá. Hashem abomina a falsa medida, né? Eu vi um vídeo uma vez na internet aí, acho que era na Índia, que tinha na feira livre uma pessoa, ela estava escolhendo ali a maçã, estava escolhendo a manga, e ela botava dentro da sacola, e aí a pessoa dava pro feirante. O feirante, em vez de amarrar aquilo ali, pesar e dar para a pessoa, o que ele fazia? Ele pegava, na hora que ele colocava a sacola embaixo, ele colocava outros pesos dentro da sacola e colocava ali para balançar, para dar um pouco mais, depois ele dava a sacola para a pessoa. Ou ele pegava aquela sacola que as pessoas tinham escolhido a melhor, ele deixava ali, e já tinha uma segunda sacola com outros produtos mais inferiores, ele fingia que pesava, e na hora que ele tirava, ele dava os produtos inferiores. Isso é algo gravíssimo perante os olhos de Hashem, ele não gosta, é medida de falsidade. Mafitire vem encerrando, falando no Passuque 17 em diante: recorda-te do que fez Amaleque no caminho quando saíste do Egito, de Mitzrayim, que te encontrou pelo caminho e feriu todos os desfalecidos que ficavam atrás de ti, e tu estavas sedento e cansado, e Amaleque não temeu a Deus. Quando, pois, Hashem, teu Deus, te der descanso de todos os seus inimigos em redor, na terra que Hashem, teu Deus, te está dando por herança para possuir, apagarás a memória de Amaleque debaixo dos céus, não te esquecerás. É uma mitzvah ativa da gente não esquecer o que Amaleque fez, porque Amaleque, ele não só representa um povo, mas ele é um conceito. Que conceito? Da frivolidade, de você esfriar. A gente sabe que quando o povo Bnei Israel saiu de Mitzrayim, saiu do Egito, nenhuma nação ousou sequer lutar contra Bnei Israel. Jamais, ninguém fez isso. E veio Amaleque dizendo: não, eu vou lá, e lutou, ou seja, não temeu a Deus. A gente já explicou isso outras vezes, é como se tivesse uma banheira com uma água bastante quente e ninguém tinha coragem de pular dentro dessa banheira com uma água bem quente, porque sabia que iria se queimar. Era como se ninguém quisesse atacar Bnei Israel, porque sabia que iria se queimar. Aí veio Amaleque e se jogou dentro desse caldeirão, dessa banheira com água fervente, e ele se queimou, mas deu de entender para outras pessoas de que não estava tão quente assim. Então, que Amaleque? Amaleque vem causar dúvida. O Amaleque é um sentimento que vem causar frieza, né? Vem causar em você de que você não seja religioso, que não vale a pena servir a Deus, que Deus não está com você. E é esse tipo de conceito que nós devemos guerrear todos os dias. Esse é o verdadeiro Amaleque. Então, papai vai finalizando por aqui e nós estamos caminhando para encerrar a leitura da Torá, e eu espero ano que vem, quando a gente começar a Bereshit, eu vou mudar um pouco a questão do vídeo e vou começar a fazer ao vivo a live, e não, sem estar muito editado. Vamos ver se a gente consegue fazer isso para a gente trazer muito mais aprendizado
ao vivo, tem coisas que às vezes o papai quer falar e não pode parar porque está gravando, aí eu vou ter que editar, vai dar mais um pouco de trabalho para edição, e talvez no ao vivo a gente consiga ler tudinho e fique já gravado direto, porque dá um trabalho ler, levar para casa, editar, postar, tá bom? Então é isso aí. Um beijo no coração de vocês, Shabbat Shalom e até a próxima semana.